que é a comparação de como estava a economia nos governos Lula e Bolsonaro, porque esse é o assunto, né? Tanto é que essa PEC kamikaze, o que a gente estava ouvindo agora do senador, é pela dificuldade econômica que o Brasil vive. E aí muita gente fala, na época de Lula era pior, não, na época de Bolsonaro era pior, não, no segundo governo de Lula era pior, não, no primeiro era pior. Olha que interessante aqui esse gráfico, ô Josias, mostrando a economia do país no início de todos os governos. Na primeira gestão Lula, na segunda gestão Lula e na gestão Bolsonaro e no próximo presidente. A inflação, por exemplo, a inflação na primeira gestão de Lula, quando ele assumiu, era 12,53. Na segunda gestão, aí caiu a inflação para 3,14. A inflação na segunda gestão de Lula. Bolsonaro assumiu com uma inflação a 4,31 e está entregando com uma inflação de 7,4 no acumulado dos 12 meses. O PIB, a mesma coisa aqui, ó, o PIB 3,1 na primeira gestão, 4 na segunda, 1,8 quando Bolsonaro assumiu, que foi depois de Dilma, né? Eles não colocaram aqui, a gente não fez a gestão Dilma, mas é quando Bolsonaro assumiu, né? Que é o início do governo Bolsonaro. E no próximo chegando a 2. É interessante isso aqui, né, Josias? Porque é importante ver os números para que os debates possam ter melhores argumentos, né? Muito interessante. E há um consenso, Fabiola, de que o Lula fez uma boa gestão na economia no seu primeiro mandato. Ele preservou, eu me lembro quando o Lula assumiu e ele indicou o Palocci para ministro da Fazenda, na época não era ministro da Economia, eu, na primeira hora, conversando com o Everardo Maciel, que era o secretário da Receita Federal do Fernando Henrique, ele me contou que o Palocci o havia convidado para ser secretário da Receita na sua gestão petista. Então, o Palocci chegou convidando servidores de alto escalão do governo Fernando Henrique. Ele deu continuidade ao que havia de mais sensato na gestão do Fernando Henrique nessa área econômica. O Everardo Maciel não quis continuar, mas indicou o secretário da Receita, que foi nomeado pelo Palocci. Então, houve uma certa continuidade e há um consenso de que o Lula foi responsável do ponto de vista fiscal nesse primeiro mandato, produziu bons resultados. No segundo mandato começou bem também, e no final do mandato do Lula em diante, aí a coisa começou a desandar. O Lula fez gastos extraordinários para eleger a sua candidata, Dilma Rousseff. Aí, nos mandatos da Dilma, que hoje o PT esconde, aí foi a ruína total e absoluta. Ali começou o grande problema que nós estamos vivenciando até hoje. A Dilma afundou o país, produziu uma recessão homérica, e nós estamos enfrentando esse problema até hoje. O Temer começou a sair do buraco, mas foi abalroado por um escândalo que fez com que o governo dele tivesse que priorizar a sobrevivência do presidente em detrimento da sobrevivência da economia. Aí a coisa foi degringolando e o Bolsonaro iniciou com promessas mirabolantes de que privatizaria, de que governaria com responsabilidade fiscal, e nada do que foi prometido em 2018 foi cumprido. Ao contrário, o presidente está fazendo o oposto do que prometeu. Então, nós temos esse cenário. O Lula, de fato, fez uma gestão que foi apreciada e bem avaliada na economia, mas ele também é responsável pela ruína da Dilma Rousseff, porque foi ele quem carregou a Dilma nos ombros, foi ele que eletrificou um poste que não tinha votos, e o Bolsonaro é responsável pela sua própria ruína, que está explodindo no colo dele. O Bolsonaro produziu uma herança maldita para si mesmo. A herança explodiu no seu próprio colo. E ele agora está tratando de agravar esta herança, deixando um legado ainda mais ruinoso para o próximo presidente.